Tudo bem? Então, prazer estar aqui com vocês de novo. Mais um dia de sucesso no pagamento do auxílio emergencial, sem filas, de uma maneira muito tranquila. Estou eu aqui e o Paulo, vice-presidente da rede, e a gente vai fazer uma apresentação. Se vocês puderem passar a apresentação, eu agradeço. Muito obrigado. Pode passar, por favor. Aqui o que nós temos são exatamente o pagamento já de 58,6 milhões de brasileiros da primeira parcela e ao redor de 50 milhões da segunda parcela, em um valor de 76,6 bilhões de reais. Nós já realizamos o pagamento de todas as pessoas que recebemos as informações e estão ainda com a data prévia do Ministério da Cidadania ao redor de 10 milhões de pessoas entre a primeira análise e uma reanálise, e quando recebermos, pagaremos em 2 dias úteis, a partir de 2 dias úteis. Pode passar, por favor? O calendário do saque em dinheiro. Então, no slide 4, hoje, dia 2 de junho, terça-feira, nós estamos pagando 2,7 milhões de brasileiros para os nascidos em março. Lembrando que já pagamos 2,6 milhões no sábado, dia 30 de maio, e ontem, na segunda-feira, os nascidos em fevereiro, 2,4. E a cada dia, com exceção de domingo, iremos pagando aqueles de um mês subsequente. E, de fato, nós já depositamos. A diferença é que agora as pessoas podem realizar o saque em dinheiro. Mas, como veremos na apresentação, a cada dia o uso do Caixa Tem, do nosso aplicativo, é mais efetivo e, por isso, conseguimos realizar esses pagamentos tão grandes sem que haja fila. Pode passar, por favor? No cadastramento, pode passar. Então, nós já tivemos 106,9 milhões de pessoas cadastradas e 101,2 milhões de pessoas que tiveram a sua análise já processada, ou seja, terminada pela data prévia. A diferença entre eles são os 5,7 milhões de brasileiros que estão na penúltima linha, que estão em primeira análise. E os 5,3 na última linha, a reanálise, são pessoas que foram consideradas inelegíveis e fizeram recadastramento e estão numa segunda ou numa terceira análise pela data prévia. Então, esses 11 milhões agora de brasileiros são aqueles que estão sendo analisados pela data prévia e pelo Ministério da Cidadania e que nós, na Caixa Econômica Federal, estamos ainda esperando e só poderemos pagar ou não após essa análise. Já realizamos o pagamento de 59 milhões de pessoas e 42 milhões foram considerados inelegíveis. Pode passar, por favor. Aqui no slide 7, mais de 92 milhões de downloads do aplicativo do auxílio emergencial, que é o aplicativo de cadastramento, e mais de 111 milhões de downloads do Caixa Tem, que é o de pagamento. Mais de 1 bilhão e 100 visitas ao site, né? E mais de 236 milhões de ligações na Central 111. Pode passar, por favor. Aqui é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Pode passar, por favor. São 2,8 bilhões de reais em pagamentos para 2,8 milhões de trabalhadores beneficiados. No total, são 1,88 milhão
de contas da poupança Caixa, ou seja, contas que já estavam na Caixa Econômica Federal, e 1 milhão de poupanças digitais, que são para aquelas pessoas que não tinham conta nenhuma. O Banco do Brasil realiza o pagamento para as pessoas que têm conta no Banco do Brasil ou em outros bancos, com exceção da Caixa. Pode passar, por favor? Sobre o Caixa Tem, o que nós queremos reforçar é para que as pessoas atualizem a versão do aplicativo. Porque só com a última versão, a 16ª, é que é possível realizar os pagamentos via as maquininhas. Então, com esta última atualização, você vai conseguir, a pessoa, o beneficiário, realizar as compras com o saque, o limite que ainda houver na sua conta. Isso, vários milhões de estabelecimentos comerciais permitem. Muito importante, porque além dos mais de 1000 sites na internet e das concessionárias de água, luz, gás, telefone, esta é uma terceira facilidade muito relevante e que hoje já temos tanto a Cielo quanto a GetNet. Nos próximos dias, esperamos que as outras maiores também possam receber esse aplicativo. Pode passar, por favor? Então, o QR Code é importante, você não precisa ter o contato físico, só você controla o celular, você pode fazer a compra no momento em que você tenha o dinheiro depositado na sua conta, ou seja, você não precisa esperar o calendário do saque em dinheiro, isso é uma grande vantagem, e aceita em milhões de estabelecimentos pelo Brasil inteiro. Pode passar, por favor? Aqui no slide 13, nós demonstramos em 4 etapas, no 13 e no 14, como é que é realizada essa compra. Primeiro passo, entrar no aplicativo e bem ali na primeira linha, você tem a opção pagar na maquininha. E aí o segundo passo, o estabelecimento comercial, a pessoa do estabelecimento comercial, vai gerar um QR Code, ou seja, esse quadrado, na maquininha, e você vai ler via a câmera do celular, e ao ler aquele código, pode passar, por favor, no slide 14, você vai ver o valor da sua compra. Se o valor da sua compra, que aparecer no seu celular, for o mesmo da sua compra efetiva, você vai clicar em confirmar, e aí o ponto 4 vai aparecer esse tudo certo, ou seja, você realizou a compra, e é tão simples quanto isso. Pode passar, por favor? No slide 15, nós temos, dia após dia, essa evolução das compras pelo QR Code, pelo débito virtual, ou seja, nós já chegamos a mais de 2 bilhões de reais em pagamentos, seja pelo cartão de débito, seja pelo QR Code. Essa questão do código do QR Code, o que nós queremos reforçar é exatamente essa questão de mais gente realizar o download do aplicativo da 16ª versão, e vai ser naturalmente um uso cada vez mais relevante. No cartão de débito já fazemos isso há basicamente um mês, então é muito claro que já é algo bastante relevante para os beneficiários do auxílio. Pode passar, por favor? E no slide 16, é exatamente isso que vemos. Realizamos hoje, na verdade ontem, no dia 1, 618 mil saques, em especial nos ATMs, ou seja, mais de 618 mil pessoas sacaram, seja nos ATMs, seja nos correspondentes, nas lotéricas
ou na boca do caixa, que é esse saque com guia de retirada, e mais de 982 mil pagamentos via boleto, concessionária, ou o próprio cartão de débito, como a gente acabou de ver. Ou seja, tivemos mais de 1,6 milhão de operações entre saques, pagamentos com cartão de débito, boleto, concessionário. O que é bastante relevante é que ao redor de 60% das operações, do número de operações, até um pouco mais, vem via o Caixa Tem, e isso demonstra claramente que já é uma realidade e ajuda a explicar o porquê da redução das filas. Pode passar, por favor? Aqui na parte das transações financeiras com poupança digital, é exatamente aquilo que nós estamos falando. 2,5 milhões de transações financeiras com poupança digital, sendo mais de 500 mil entre contas digitais e contas na Caixa Econômica Federal, contas poupança, contas correntes, 382 mil DOCs e TEDs, ou seja, transferências para outros bancos, 385 mil débitos de cartão Elo, 299 mil, ao redor de 300 pagamento de concessionário e boletos, e 618 mil saques. Ou seja, 2,5 milhões de movimentações ontem no grupo da Caixa Econômica Federal, nas agências ou DOCs para outros bancos. Isso demonstra, de novo, que a nossa estratégia de realizar o pagamento em fases foi correta. Nós temos uma aceleração dos pagamentos e uma redução forte nas filas, ou seja, muito menos ou inexistência de aglomeração. Pode passar, por favor? E, até hoje, nesses 50 dias, 45 milhões, mais de 45 milhões de transações pela conta digital, poupança digital, mais de 11,2 milhões de transferências para contas da própria Caixa, mais de 6,6 milhões de transferências para outros bancos, mais de 6,3 milhões de compras no cartão de débito, 4,2 milhões de pagamentos de concessionárias, água, luz, gás, telefone, e mais de 6,2 milhões de boletos, sendo também 11,1 milhões de saques. Normalmente, estes saques são para as pessoas que têm menos familiaridade com a tecnologia e que precisam de uma ajuda relevante dos funcionários da Caixa, não só para gerar o token, que são aqueles 6 números, como para sacar o dinheiro no próprio ATM. Então, as pessoas que têm mais familiaridade acabam fazendo as primeiras transferências, transações, contas da própria Caixa, de outros bancos, pagamentos concessionários, boletos e débito, mas nós temos milhões de pessoas que têm baixíssima ou nenhuma familiaridade com instrumentos digitais, e essa linha de total de saques, ela normalmente é exatamente para essas pessoas. Pode passar, por favor? Pode passar? No slide 20, nós temos mais de 6,6 bilhões de reais contratados para microempresas desde a pandemia, sendo mais de 10,6 mil contratos com o Sebrae, correspondendo a 836 milhões de reais de valor. Provavelmente amanhã já fecharemos 1 bilhão de reais de carteira. O crédito em folha para 6,3 mil empresas, um valor de 165 milhões, e 44 mil empresas que já realizamos, num valor de 5,6 bilhões de reais, independente desses dois programas. Ou seja,
61 mil microempresas, num valor de 6,6 bilhões de reais, tiveram algum tipo de crédito, num valor pela Caixa Econômica, e mais 102 mil empresas já realizaram avaliação e estão em processo de análise. Potencialmente originaremos mais, isso deve dar mais ou menos mais 10 bilhões de reais, então temos ao redor de 100, 105 mil reais por operação. Pode passar, por favor? Então já originamos mais do que o dobro do ano passado, nessa operação de microempresas para o mês de maio. Pode passar. Atendimento a agências. Paulo, se você quiser falar, acho que o nosso ponto aqui, acho que é importante, até porque você esteve viajando pelo Brasil inteiro, é exatamente esta questão de acelerar o pagamento para os clientes e, ao mesmo tempo, respeitando a minimização das filas e esse equilíbrio entre velocidade de pagamento e redução de filas. Bem, presidente, muito obrigado aí. Então, essa estratégia que foi implementada pela Caixa trouxe resultados concretos. A Caixa está seguramente sem filas em todo o Brasil. Como nós temos acompanhado, o presidente tem ido pessoalmente, eu também. As agências da Caixa, elas estão tranquilas, sem filas. Não temos pessoas dormindo, madrugando nas agências da Caixa, e isso se deve ao sucesso de toda essa estratégia implantada pelo banco, justamente de conciliar o digital e o atendimento humano. Talvez essa seja uma das características mais fortes da Caixa, né, presidente? Nossa capacidade de dar resposta digital e, ao mesmo tempo, atender o mais necessitado nas nossas agências. Muito bom. Então, nós temos aqui exatamente esses dois barcos, as duas agências barco, uma focado na região do Pará, em Ponta de Pedras e Muaná, nessa semana, e a outra na região amazônica, estado do Amazonas, Codajás, Anori, Anamã e Beruri. O que é importante é que são todas localidades que apenas por meio de um barco conseguem ser servidas, conseguem ter exatamente essa oferta de programas sociais. Pode passar, por favor? Então, aqui também o que nós estamos... são fotos do atendimento, existe o espaçamento, mas é intenso. Então, na Ilha de Marajó, em Ponta de Pedras, e o barco em Codajás, no Amazonas, na região do Amazonas. Pode passar, por favor? Aqui, como nós falamos, também os ônibus, né? Na verdade, isso que nós temos em Santa Luzia, no Maranhão, Itapecuru-Mirim, também no Maranhão. Exatamente, nós temos tanto as agências barco, como ônibus, caminhões, né? Que nós temos são 6, não são? 6 caminhões. Então, são 6 caminhões viajando pelo Brasil, em diversas cidades, também realizando o atendimento, quando nós ou não temos uma agência, temos, por exemplo, lotéricas e correspondentes, ou a agência não consegue ter todo o fluxo das pessoas. Então, é muito essa conversa para entender onde há a maior necessidade de presença da Caixa, e essa é uma presença móvel. Pode passar, por favor? Brasília de Minas, e Minas Gerais, e Curaçá, no Pará, então também a mesma presença dos caminhões, em outras localidades, todos hoje de manhã. Pode passar, por favor? No Piauí, em São Raimundo Nonato, o que a gente está mostrando é exatamente que antes das 8 horas é quando nós temos mais filas, e mesmo 6h57 da manhã, numa agência que há um mês, pouco atrás, quando nós tivemos 3 dias com mais movimentação, tinha bastante gente. Hoje
é uma demonstração via foto, que você tem 5 pessoas na fila, antes da agência abrir, abriu a agência, acabou a fila por definição. Em Sergipe, às 6h57, a mesma coisa, aqui não estou nem vendo fila, pode passar, por favor. Cabedelo, na Paraíba, 6h57, a mesma coisa, também um todo ali colocado. Parque Industrial em São Paulo, ninguém, 6h57, pode passar, por favor. Ponta da Praia em São Paulo, a mesma coisa, vazio. Vila Industrial, vazio, pode passar, por favor. Jaiara, em Goiás, também umas 2 ou 3 pessoas ali, 6h58. Samambaia, em Brasília, já tive nessa agência, umas 5 ou 6 pessoas na fila, também abrindo, absolutamente resolvida a questão das filas, às 8, pode passar, por favor. Ceilândia, também é uma agência que pode ficar cheia, mas 5 pessoas, 6h59 da manhã. Jacioba, na Alagoas, ninguém, e como tem esse todo, então poderia sim, há um mês atrás, certamente houve algum tipo de aglomeração que foi resolvido, pode passar, por favor. Floriano, no Piauí, a mesma coisa, então tem até algumas pessoas ali debaixo do toldo, não são 7 horas, é exatamente isso, ou seja, não há a necessidade de chegar muito cedo, assim que a agência abre, você resolve. E nesta hora, né, Paulo, o que acontece é que os nossos funcionários chegam antes e durante esse tempo acaba exatamente verificando. Acho que você pode falar um pouco. Exatamente, presidente. Muito cedo, as equipes da Caixa já começam a atender essas pessoas, mesmo antes da agência abrir, dando as informações e até liberando o saque via caixa eletrônico. E a gente sempre reforça para todo mundo, nós não estamos tendo filas. Então não há nenhuma necessidade de chegar cedo, muito cedo, madrugar, porque às 8 da manhã nós estamos praticamente sem fila em todas as agências do Brasil. Muito bom. Muquia, no Espírito Santo, também 7-1, a mesma coisa. Pode passar, por favor. Se vocês puderem até aumentar um pouco, aí agora ficou mais fácil. São José, no Amapá, a mesma coisa, 7 horas da manhã, nenhuma fila. São Miguel do Guamá, no Pará, 7-2, também sem fila. Pode passar, por favor. Campina Grande, na Paraíba, 7h46. Aqui existem pessoas no todo, mas, de novo, todos no todo. Uma agência intensa e, como nós falamos, rapidamente se resolve a questão das filas, mas nada de aglomeração. Costa dos Corais, no Alagoas, também. E aí o que acontece, né, Paulo? Muitas vezes os familiares esperam, então existe a fila, as pessoas que vão receber o benefício e algumas pessoas que não entram na agência porque estão junto e esperam do lado de fora, não é? Exatamente, presidente. Os decretos locais, as prefeituras, elas impedem que o acompanhante entre na agência da Caixa. Então, via de regra, essas pessoas esperando, elas estão aguardando que quem realmente foi receber seja atendido e saia da agência. Então, de modo geral, a gente, 8 horas, já não tem pessoas esperando para serem atendidas do lado de fora. São os acompanhantes. Muito bom. Pode passar, por favor. Potiguar, no Rio Grande do Norte. Então, nós temos, às 7h46, os 2 vigilantes e uma pessoa ali. Limoeiro, em Pernambuco, 7h47, também muito tranquilo. Pode passar, por favor. Rondonópolis, no Mato Grosso, 8h02. Também, olha o espaço que há para que as pessoas possam ficar sentadas no todo. Então, certamente, nós não temos mais aquelas aglomerações. Manicoré, no Amazonas, vazio, 8h30 da manhã. Pode passar, por favor. E são as 1.240 prefeituras que nós temos a parceria, o que foi outra coisa muito importante neste processo de redução e, basicamente, eliminação de filas e aglomerações, porque também é relevante a ajuda das prefeituras que organizam o espaço fora das agências, muitas vezes fechando ruas, colocando toldos. Então,
todo mundo trabalhando junto para servir melhor a população e também os funcionários da Caixa que estão nesse esforço em conjunto. Vamos fazer então as perguntas? Vamos lá, excelente, presidente. Nós recebemos aqui perguntas dos nossos internautas. Eu vou começar com a Natália Amaro. Ela pergunta: presidente Pedro, eu não recebi nem a primeira parcela ainda. Estou em análise desde que começou. Será que vai sair ainda, presidente? Qual é a Nayara? Natália Amaro. Natália, como nós falamos, você deve ser uma das 5 milhões de pessoas que está em primeira análise. Então, esta é uma análise realizada pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania, e assim que nós recebemos, pode acontecer que seja validado ou não validada o seu direito. Se não for validado e você entender que tem o direito, você vai receber o motivo de por que não foi validado e pode realizar o cadastramento de novo. Mas esta análise está com o Ministério da Cidadania e a Dataprev, e cabe à Caixa Econômica Federal realizar o pagamento exatamente para as pessoas e nos valores que nos for comunicado pelo Ministério da Cidadania. Isso aí. A Yuka Araújo, presidente, ela quer saber o seguinte: por que não se pode transferir o dinheiro para outra conta, para minha própria conta? Isso, Yuka, muito obrigado. Exatamente para que nós tenhamos o equilíbrio entre acelerar o pagamento e reduzir as filas. Há um mês atrás, nós tivemos 3 dias com filas muito grandes. Então, o que nós fizemos dessa vez? Que também tínhamos feito da vez passada, mas agora fizemos ainda mais espaçado. Quando nós depositamos, começamos numa quinta-feira, se não me engano, dia 20 de maio, né, Paulo? Isso. 5 milhões, ao redor de 5 milhões por dia, durante 6 dias. Janeiro e fevereiro numa quinta-feira, março e abril numa sexta, maio e junho no sábado, por aí vai. Quando nós fizemos isso, a diferença entre a parcela 2 e a parcela 1 foi exatamente que na parcela 2 não houve a permissão da transferência entre contas, seja da Caixa, seja de outro banco, porque quando havia essa transferência, esse TED ou esse DOC, basicamente havia o saque. Então, de fato, era uma maneira de que o saque fosse basicamente permitido. Então, dado que o que nós colocamos, e muito importante, para evitar as aglomerações, porque na parcela 1, durante 3 dias, pagamos em cada dia mais de 7 milhões de pessoas. Pagar 7 milhões de pessoas é absolutamente inviável. Teremos filas sim, em especial sem uma organização, porque este era um ponto importante. Como nós não sabíamos exatamente quem estaria recebendo, basicamente ia todo mundo nas agências. Então agora nós temos, exatamente como o Paulo mostrou, às 7 horas da manhã, quando nós vamos nas filas, é muito claro. Olha, hoje, por exemplo, terça-feira, para os nascidos de março. Se você nasceu em abril, você não vai conseguir sacar. Então fica muito fácil hoje, muito mais fácil, organizar as filas. E também para os beneficiários. Como eu mesmo fui em mais de 50 agências nesse período, lá atrás, há um mês atrás, era tudo confuso, todo mundo estava confuso. E por quê? Porque nós pagávamos em ondas. Assim que nós recebíamos a base de dados da Dataprev, do Ministério da Cidadania, nós pagávamos. Então, cada dia que a gente anunciava o pagamento, a sensação clara é que iam
15 milhões de pessoas nas agências da Caixa. Quem ia receber e quem achava que tinha que receber, e mesmo quem não achava e que estava com dúvida, né, Paulo? Isso mesmo. Agora é muito claro, só para quem nasceu em março. Quem nasceu em janeiro ou fevereiro pode ir, mas quem nasceu em abril, maio, dezembro, não pode receber. Então, esta organização fez com que as filas se reduzissem basicamente a zero e, não obstante, desde o dia 20 de maio, nós começamos a depositar e agora, não só pelo cartão de débito, como nós vimos, não só pelo pagamento de concessionárias e boletos, mas também pelo pagamento indo no supermercado, indo numa farmácia e pagando como se fosse um cartão de crédito. Então, o que nós estamos também incentivando fortemente é este processo de inserção digital, inserção econômica, inserção financeira de mais de 30 milhões de brasileiros que até então, até 45 dias atrás, não tinham contas em banco. Então, para ser objetivo, Ilka, é muito mais para organizar e exatamente em linha com o clamor popular da imprensa, correto, de evitar as aglomerações, nós não permitimos só nesse intervalo. Vamos deixar bem claro, assim que é liberado o saque, você pode fazer sim, como nós mostramos, um DOC, uma TED, para outro banco, para a própria conta da Caixa. O que você não pode é, no intervalo, normalmente de uma semana, 10 dias, entre você ter recebido o depósito na sua conta digital e poder sacar. Neste intervalo de uma semana, um pouco mais de uma semana, você pode realizar compras pela internet em mais de 1.000 sites, pagamentos de concessionárias, pagamentos de boleto e, desde a semana passada, pagamentos via o celular como um cartão de crédito. Muito obrigado. Presidente, nossa próxima pergunta está muito parecida com esse tema, é da Roberta Rocha. Ela pergunta o seguinte: a primeira parcela foi depositada numa conta já informada, possivelmente numa conta de outro banco. A segunda, ela recebeu primeiro no Caixa Tem. A Caixa fará automaticamente a transferência para a conta que eu indiquei quando for o meu dia de saque? Isso. Enquanto tiver as perguntas fáceis, eu respondo. Quando tiver mais difícil, aí você responde. Sim. Isso é muito importante, Roberto. É exatamente isso. Enquanto nesse intervalo do depósito para poder sacar, o depósito é realizado nas contas digitais, na Caixa Econômica Federal, e após uma semana, quando você puder sacar, para as contas poupança na Caixa Econômica Federal e contas em outros bancos, lembrando que 52 outros bancos estão nos ajudando nesse pagamento, esse depósito é automático, de graça, você não precisa pedir, e do saldo não utilizado. Exemplo, se você, Roberta, recebeu R$600 e nessa semana, durante essa semana, fez uma compra de R$200, o que será transferido para a sua conta na Poupança Caixa, no Banco do Brasil, será a diferença do que você recebeu, R$600, e o que você comprou, R$200, ou seja, você receberá na sua conta, por exemplo, no Banco do Brasil, R$400, de graça, imediatamente, no dia que você puder sacar. Isso aí, presidente. Agora nós temos uma pergunta sobre o bem. Ela vem do Edevandro Ferreira. Ele recebeu a primeira parcela e quer saber quando será o pagamento da segunda. Bem, pena que a Tatiana não está aqui, né? Nós já começamos a realizar o pagamento da segunda, porque esse benefício começou exatamente após o 1º de maio. Então, no dia 2, dia 3, que dia é hoje? Hoje é o dia 2 de junho. 2. Exatamente. Então, é um mês subsequente, né? Então, se você recebeu, por exemplo, no dia 2 de maio, receberá hoje no dia 2 de junho. Se você recebeu no dia 10 de maio,
no dia 10 de junho. Então, são parcelas mensais, 2 ou 3, e também automáticas, direto na sua conta, seja na sua conta poupança, na Caixa Econômica, seja na sua conta digital, ou nos outros bancos, e aí o Banco do Brasil organiza. Mas tem esse espaçamento de um mês, e são 2 ou 3 parcelas. Presidente, agora a gente tem 2 perguntas aqui enviadas pelos jornalistas. Vou começar com o Leandro Rodrigues, da Rádio Gaúcha. Ele acha que já você falou isso na apresentação, mas vamos reforçar. Quantas solicitações ainda estão em análise para liberação? É a primeira pergunta. E ele pergunta também, presidente, quem tem dados incompletos, como é que faz para regularizar? Eu respondo a primeira e você a segunda, tá, Paulo? Combinado. Leandro, nós temos ao redor de 11 milhões de contas que estão em análise. Ao redor de 5 milhões e 700 em primeira análise e ao redor de 5 milhões e 300 em segunda ou terceira. Ou seja, ao redor de 5 milhões e 700 mil pessoas pediram o auxílio, se cadastraram pela primeira vez e ainda não tiveram uma resposta. Lembrando que até o dia 3 de julho a população pode realizar o cadastramento. Então temos até o dia 3 de julho. E o que acontece? Algumas pessoas, por exemplo, estavam empregadas ou não teriam direito ao benefício e podem, ao longo do tempo, passar a ter o direito ao benefício. Então, nós teremos até o dia 3 de julho para que as pessoas se cadastrem. O site do auxílio emergencial, caixa.gov.br, ou do aplicativo auxílio emergencial, e 5,3 milhões foram negados e foram pedido recadastramento. Lembrando que, isso é muito importante, a maioria das vezes, aonde você tem o seu auxílio negado, existe algum erro de digitação, algum erro no nome do familiar, falta, por exemplo, o CPF, falta algum tipo de dado e não há possibilidade de se receber esse benefício se houver qualquer tipo de erro, até porque com mais de 100 milhões de análises, todas as análises são realizadas via computador, então não é algo que você faz um a um, e mesmo assim você não pode, até por uma questão potencial de fraude, aceitar qualquer diferença. Norma do Banco Central para abrir conta, por exemplo. Então nós seguimos todas as normas, a Caixa recebe esse cadastramento, envia para o Ministério da Cidadania e a Dataprev, eles analisam e nos voltam. Isso aí, presidente. Sobre dados incompletos, se a pessoa digitou errado, o nome do parente ou data de nascimento e tudo mais, seguramente a Dataprev vai rejeitar esse cadastro e devolver com essa informação dados incompletos. Qual é a providência? Entrar no site da Caixa, auxilio.caixa.gov.br, e efetuar um novo cadastro. E aí, tomando atenção no preenchimento. A dica que nós damos é você pegar todos os documentos dos parentes e digitar olhando para o documento. Assim evita cometer novos erros e agiliza o processo de cadastramento. Presidente, a nossa última pergunta vem do Ceará, o jornalista Felipe Azevedo. Ele está perguntando sobre bloqueios na conta digital. Muitas vezes a pessoa está entrando e está verificando que a conta está bloqueada, o valor ou o saldo zerado. Aqui é a respeito, seguramente, presidente, daquelas pessoas que estão tendo transferência para outros bancos. Ele pergunta, então, para você, por que isso está acontecendo? Isso, Felipe. Ótima pergunta, obrigado. É exatamente isso. O que acontece? Durante o depósito, nessas 1 semana, 10 dias, onde você recebeu o seu depósito na conta digital, mas não pode sacar ainda, o valor estará depositado na conta digital, não na conta que você realizou o saque na primeira parcela. Então, durante esses 10 dias, este valor estará bloqueado para realizar transferência de TED e DOC.
você não pode sacar, mas você pode sim realizar compras na internet, pelo cartão de débito virtual do Caixa Tem, que é de graça e é originado por operação, pagar boletos, pagar concessionárias, ou seja, conta de água, luz, gás, e agora, desde a semana passada, utilizar como um cartão de crédito, pegando seu celular e indo numa das adquirentes, ou seja, daquelas maquininhas, e comprando normalmente. Quando chega o dia que você pode realizar o saque, exemplo, hoje, terça-feira, dia 2 de junho, para os nascidos em março, daqueles 30 milhões que não tinham ainda podido fazer o saque, né, os 19 milhões do Bolsa Família já tinham feito nas 2 semanas anteriores. Então, para essa pessoa que nasceu em março, o que vai acontecer? O saldo da conta digital dela, por exemplo, ela tem conta no Banco do Brasil. O que vai acontecer até hoje, até ontem? Finge que ela recebeu, por exemplo, na sexta-feira, dia 21 de maio, que é março. De sexta-feira, 21 de março, até segunda, dia 1º de junho, ela teria R$ 600 na sua conta digital na Caixa Econômica Federal e 0 na sua conta no Banco do Brasil. Se ela não realizou compra nenhuma, era essa a dinâmica. A partir de hoje, foi o contrário. A conta digital ficou zerada e a conta no Banco do Brasil recebeu os R$ 600. Então, durante esses 10 dias, pode haver a confusão, porque a conta, por exemplo, do Banco do Brasil teria 0, a conta digital não poderia ter o saque e não poderia ter uma TED ou um DOC entre as duas contas nesse intervalo. É isto que foi uma diferença da primeira parcela, porque na primeira parcela, inclusive, aqueles que tinham conta poupança na Caixa e conta em outros bancos não tiveram uma conta digital, né, Paulo? Exatamente. Só aqueles mais de 30 milhões que nunca tiveram conta em lugar nenhum. Então, a diferença que nós fizemos agora foi que nestes 10 dias, todos tiveram uma conta digital na Caixa, poupança digital, social, porque para que pudesse realizar compras, pagamentos, seja via boleto, seja via o próprio celular, na parte de farmácia, supermercado, etc. Então, reduzir as filas, como foi um anseio da sociedade, reforçado pela mídia. Então, entendemos, né, Paulo, que conseguimos esse equilíbrio. Sim. Pagar o mais rápido possível, sem ter filas, sem ter aglomerações. Não é? Exatamente, presidente. Sucesso total dessa ação aí. E com isso nós terminamos aqui as perguntas de hoje, da nossa live. Rápido, né? Muito obrigado. Nós estamos todos os dias, a partir das 3 horas da tarde, de segundas a sábados, aqui, nós da Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Eu estou aqui basicamente sempre, e a cada dia tem um vice-presidente aqui comigo, Tatiana, o Paulo, Cláudio Salituro de TI, o Celso, de produtos, exatamente porque é um movimento muito importante. São 60 milhões de brasileiros ao redor dele recebendo esse auxílio, exatamente a parcela mais humilde, mais carente, que foi muito afetada durante essa questão toda. Então, nós temos um orgulho muito grande na Caixa Econômica Federal de ajudar a reduzir esse sofrimento, em especial das pessoas mais carentes, nesse momento tão difícil. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Obrigado.